7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, and liftoff. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Open Talks. Se inscrevam no canal, curtam aí o vídeo, é assim que vocês fomentam a gente a continuar compartilhando conhecimentos ao redor dos conteúdos sobre o mercado financeiro brasileiro. E tem também o evento Open Bank Week, que estamos vindo aí trazendo referências mundiais do dia 7 a 11 de junho. Inscrições gratuitas, se inscrevam, o link vai estar aqui na legenda. E hoje eu não quero perder tempo, claro. Trouxemos aqui um cara que é uma referência para mim e acho que para muitos de vocês, com conhecimento assim fora da curva, o nosso querido professor aí, Fábio Lacerda, ele que também é professor, economista, tem uma passagem, uma experiência grande aí, próximo ao Banco Central, dando consultoria em diversos aspectos financeiros. Então seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Leandro, pelo convite. Eu me sinto muitíssimo honrado de estar participando aqui desse evento junto com você. É uma alegria enorme minha, pode ter certeza disso. Muito obrigado. Desculpa o formalismo, porque... Esquece o formalismo, até porque o admirador do trabalho aqui sou eu. Sou eu que admiro o seu trabalho e acho que você presta uma contribuição muito relevante para a sociedade, levando informação, democratizando conhecimento. Você contribui para o país, cara. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve, né? E eu acho que esse reconhecimento, esse registro público precisa ser feito. Parabéns. Muito obrigado. Assim, não consigo nem falar mais. Mas eu fico motivado de verdade. Inclusive, a minha maior motivação é compartilhar e ouvir as experiências dos outros. Eu acho que, como eu digo, muitas coisas não tem na literatura. Essa experiência da nossa vida é a coisa mais valiosa que tem para a gente poder tocar, principalmente projetos disruptivos como a gente tem trabalhado aqui, né? Exato. E você com muita excelência tem feito isso. Pô, uma honra mesmo. Obrigado por ceder seu tempo para estar aqui com a gente, compartilhando com o pessoal, com a comunidade Open Bank Brasil. E a gente, por tradição, aqui na primeira etapa assim, da entrevista, a gente gosta muito de humanizar, que nem eu estava falando com você. Então, tentar saber um pouco das barreiras, dos obstáculos da sua trajetória, para você estar aí onde você está hoje, sendo uma referência para muitos de nós. Queria saber um pouquinho, assim, como é que foi a sua trajetória, desde a sua formação até chegar hoje, onde você está aí, trazendo toda essa disrupção para o mercado financeiro brasileiro. Bom, em primeiro lugar, você está sendo muito generoso na sua avaliação, viu? Mas muito obrigado mesmo assim. Vamos lá. A minha trajetória é uma trajetória, eu diria, bastante regular, né? Dentro desse mundo da burocracia estatal, né? Eu me formei, na verdade, na Universidade Federal do Ceará. Eu sou cearense de nascimento, né? Morei lá até meus 27 anos e prestei concurso do Banco Central muito novo. Eu tinha 24 anos na ocasião, né? Eu tinha 24 anos quando eu entrei no Banco Central, lá em Fortaleza. E na sequência disse, não, é isso que eu quero, é isso que eu gosto, né? Eu tive uma relação com o Banco Central de muita empatia, né? Desde o início da minha carreira. Eu sempre valorizei muito o trabalho que a instituição desenvolve, o retorno que ela dá para a sociedade. E aí comecei essa caminhada em 1994 dentro do Banco Central. Entrei em Fortaleza, de Fortaleza vim para São Paulo, trabalhar na área de fiscalização naquela ocasião, fiscalizando bancos. Nessa ocasião, fiz meu mestrado na Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo, e surgiu uma oportunidade da gente ir para Brasília, né? E no Banco Central em Brasília eu tive a oportunidade de conhecer diferentes áreas. Então, eu trabalhei na área de regulação, trabalhei na área de monitoramento do sistema financeiro, que é essa área que hoje produz o relatório de estabilidade financeira, os testes de estresse no Brasil, né? Trabalhei bem no início desse processo. Nessa ocasião que eu estava em Brasília, surgiu essa oportunidade de fazer um fellowship em Harvard, né? Então, passei esse ano fora do Brasil, meio que reciclando, né? Vendo novas ideias. Era uma época bem interessante, porque eu fui para lá em 2010, então todo aquele debate sobre a crise de 2008 ainda estava muito vivo no mundo acadêmico, né? E alguns professores de Harvard tinham estado na linha de frente da gestão da crise, então foi um momento rico.
Quando eu retornei ao Brasil em 2011, surgiu uma oportunidade de voltar para São Paulo na área de supervisão bancária, não é? E na área de supervisão foi um período na minha carreira em que eu mantive, em algum sentido, uma vinculação com a área de regulação, porque a área de regulação ela dialoga com todos os agentes, né? Eu acho que se há algo que a gente deve sempre exaltar no corpo funcional do Banco Central, especialmente nos últimos anos, nas últimas gestões do Banco Central, é exatamente essa abertura ao diálogo, né? Se o Banco Central hoje é entendido como uma referência global, né, de Banco Central que é indutor da inovação, isso se deve muito fortemente a essa postura de diálogo com todos os agentes envolvidos. E como naquela ocasião eu participava da área de supervisão, eu passei a interagir muito com a área de regulação, discutindo efetivamente muitos dos projetos relevantes que nós tínhamos. Hoje eu estou numa outra área do Banco Central, chamada área de resolução bancária, mas fui picado pela mosca da inovação, né? Então, em 2016, eu participei de um grupo de trabalho no Banco Central que era para discutir os impactos da inovação tecnológica, das novas tecnologias, no sistema financeiro, no sistema de pagamentos e no nosso processo de trabalho. E foi naquela ocasião que eu comecei a ter muita interação com o ecossistema de fintechs, comecei a conhecer as pessoas do ecossistema cripto, né? Comecei a discutir bastante, acompanhar bancos digitais e me apaixonei na verdade, não pelo tema, mas pelo momento. Eu acho que a gente está vivendo um momento histórico de transformação que é muito rico e a gente vai ter coisa para contar para os nossos netos, entende? A gente vai sentar e dizer, meu filhinho, eu estava lá, meu netinho, eu estava lá quando isso nasceu, quando as coisas começaram a mudar dessa forma. E aí eu trouxe isso para a vida acadêmica, né? Então, as disciplinas que eu mais tenho ministrado nos últimos tempos são disciplinas relacionadas a cripto, a fintech, a impacto da inovação tecnológica no sistema financeiro, onde é que entra a Big Tech, qual é o impacto que a Libra teve, e depois como é que vira DIEM, o que é o DIEM, onde é que a CBDC entra nisso tudo. Quer dizer, eu começo a trazer para a sala de aula esse meu contato com o mundo da inovação. E assim, na minha trajetória, vamos lá, eu adoro ensinar, porque é quando eu mais aprendo, né? Quer dizer, quando você é obrigado a organizar as ideias para ajudar uma outra pessoa a compreender temas complexos, não é? Você consolida, você estrutura dentro de si aquele raciocínio, entende? Isso é muito legal. Quer dizer, eu tive uma experiência essa semana de tentar explicar blockchain, até de rifa, eu falei para tentar assim, encontrar uma referência, né, sobre o que é a tokenização, pensa na rifa, o que seria a rifa, etc. Mas, assim, é um processo muito, muito gostoso. E eu realmente me envolvi com isso. E desde 2007 eu também comecei a prestar serviços como que eles chamam de especialista de curto prazo, short term expert, no Fundo Monetário Internacional. E mesmo lá, assim, as missões que eu mais gosto de fazer são as missões que têm relação com a área de treinamento. Então, já ministrei treinamento em Singapura, no centro de treinamento que o FMI tem em Singapura, né? Já fui dar aula em Angola, já fui dar aula em São Tomé e Príncipe. Enfim, é o que eu gosto de fazer e assim, eu acho que nesse ponto a gente tem muito em comum, né, Leandro? Porque a gente, de repente, tem esse perfil de acreditar que o que a gente sabe não nos pertence. O que a gente sabe pertence à nossa comunidade. E quando a gente compartilha, a gente contribui para que isso tudo se aperfeiçoe, a gente compartilha conhecimento para conseguir melhorar o nosso país, a vida para os nossos filhos. Isso é muito, muito legal. Assim. Você pergunta dificuldades. Cara, dificuldades foram muitas ao longo da carreira, claro, né?
assim, claro, com muitas dificuldades, problemas aqui, problemas acolá, mas eu acho que, acima de tudo, é muito legal quando você, de fato, tem o senso de missão, o propósito, né? E por que eu gosto de ser professor? Porque num determinado momento da minha carreira, até quando eu achava, não, o Banco Central já deu, eu vou embora do Banco Central, e eu cheguei a até participar de processos de contratação em outras instituições privadas, e num determinado momento me bateu aquele susto, disse, caramba, passei a minha vida toda pensando no interesse público, como é que eu vou agora pensar na maximização de valor para acionista? Me deu um nó na cabeça. E em sala de aula eu encontrei essa possibilidade de também contribuir para o interesse público, de encontrar um senso de missão, né, um propósito, que me dá satisfação acima de tudo, né? Assim, você chega no fim do dia de trabalho exausto, começa uma aula exausto e aí esquece o cansaço. Isso é bom demais. Fábio, nossa, eu não sei nem por onde começar, porque eu senti muito, assim, muita coisa que eu acredito você falou também. Às vezes eu até me pergunto aqui, será que eu tô fazendo essa entrevista pro pessoal? Mas acho que eu fico tão feliz fazendo essa entrevista aqui, que às vezes eu tô até perguntando coisa pra mim, mas primeiro eu queria agradecer ao pessoal do Ceará por essas mentes brilhantes aí, de trazer pra cá. Depois tem que contar piada, né? Porque o pessoal do Ceará tem que contar piada, não tem jeito. Tá no nosso DNA. Humor. E outra coisa também, a sua admiração pelo Bacen. Cara, é uma instituição que eu admiro também, tem feito aí projetos, acho que muito, muito inovadores, disruptivos, que vai muito além do que até o próprio brasileiro acreditava que a gente poderia alcançar frente até ao mercado internacional. Então, realmente é uma referência global o trabalho que vocês têm feito lá no Banco Central, pessoal de regulação. Outra coisa que você me falou que eu achei genial também, a questão do diálogo do time de regulação, que o Banco Central faz esse diálogo para pegar os interesses, enfim, as opiniões as alheias e para chegar num consenso comum. E eu acho que todo esse movimento que a gente tem trabalhado, me corrija se eu estiver enganado, mas quando a gente integra outros players no mercado, a gente está dialogando para oferecer um negócio melhor na ponta, né? Então, a gente está sempre utilizando o que a gente tem de melhor aqui, o que você tem de melhor, o que o outro colega tem de melhor ali no Banco Central para agregar valor, discutir junto, dialogar. E é isso que a gente está fazendo aqui em prol da sociedade. Uma coisa que você falou de ser professor também, que a gente aprende muito. Acho engraçado, porque eu comecei a dar aula também na FIA, e eu lembro até que eu falei com o meu colega, poxa, eu não tenho experiência em dar aula, não sei o quê. Ele falou, você vai aprender a dar aula quando você for lá dar aula e tem que fazer a aula e etc. Pode pegar o assunto que for, você vai sair da aula sabendo daquele assunto, porque exatamente isso que você falou, você estrutura a didática e aquilo entra em você, aquele assunto entra em você. E eu sinto isso. Por favor. Eu vivi uma situação como essa, tinha um determinado assunto que eu tinha uma enorme dificuldade de aprender, né? No meu trabalho, risco de taxa de juros na carteira bancária, né? Eu tinha dificuldade, era um troço que para mim era complicado entender as nuances daquele tema. Aí surgiu uma oportunidade de participar de um curso que tinha diferentes módulos, disse, opa, eu quero ministrar esse módulo de taxa de juros. Sem nem saber. Cara, eu passei meses estudando, conversando com as pessoas, vendo vídeo na internet e tal, papapá. Aprendi a dar aula. Que genial! E é isso, eu adorei aquilo. Sensacional. Foi exatamente isso que meu colega falou. Ele falou, pega uma matéria que você não faz a mínima ideia, blockchain alinhado à produção petrolífera, extração de petróleo, não sei o que, e cria uma aula. Você vai aprender, você vai sair de lá sabendo sobre aquele assunto, referência. E realmente, eu também sinto isso. Hoje eu dou aula e cara, é muito emocionante poder aprender, assim, aprender e poder compartilhar conhecimento e ouvir o conhecimento dos outros, dialogando, igual o Banco Central está fazendo, e tem sido essa referência. Então, muito legal mesmo, me motiva a ouvir sua trajetória, porque muitos dos valores que você colocou aqui, dos propósitos, estão alinhados também com os meus propósitos que eu busco, pessoalmente falando, e acredito que quem esteja assistindo aqui, muita gente também deve ter
deve estar em busca desse propósito. Obrigado por compartilhar. Eu que agradeço. Assim, a gente também, claro, busca aqui um pouco de conhecimento ao redor dos temas que estão sendo discutidos, até porque aqui estão assistindo fintechs, pessoal de startups, pessoal de grandes bancos. Eu mesmo atuava no Banco do Brasil e hoje estou atuando numa startup, e é muito legal assim, a gente poder ver assim, esses assuntos de outras perspectivas. Então, eu queria saber primeiro, claro, como você enxerga o movimento dentro desse... Eu sei que a agenda está muito agressiva esse ano, da regulação, da implantação do Open Banking no Brasil, e eu vejo o Brasil com um mercado muito favorável para a adoção do Open Banking. A gente tem ao meu ver, a gente tem um perfil mais arrojado em termos de baixar novas aplicações. Eu digo o povo até latino-americano, eu diria, de acordo com os relatórios, assim. Queria ver como que você vê o potencial do Open Banking, enfim, desses projetos mais disruptivos e inovadores frente à cultura digital da nossa população. Como você vê o sucesso nisso dentro dos próximos 5 anos? Enfim, queria saber a sua opinião a respeito disso. Então, vamos lá. Eu acho que tem alguns aspectos que a gente pode abordar aí, né? O primeiro deles, eu acho que é a questão do patrocínio, né? O Open Banking no Brasil, ele não vem como uma ideia, isso é mais uma coisa interessante que estão aplicando lá fora, vamos trazer para cá, porque está dando certo lá fora, a gente vai trazer para cá. Não. Quer dizer, o Open Banking ele é apresentado para a sociedade inserido no contexto de uma agenda de trabalho do Banco Central, a agenda BC-Hash, que tem um propósito muito específico, ele está no pilar da competitividade, e o Banco Central aponta isso, olha, eu quero sim patrocinar o Open Banking para mudar estruturas de mercado, para introduzir o sistema financeiro competitivo. Até muito pouco tempo atrás, a missão institucional do Banco Central era manter a estabilidade do poder de compra da moeda no sistema financeiro sólido e eficiente, ponto. E recentemente, né, muito recentemente, foi ajustado para sólido, eficiente e competitivo. Não é? Então, eu acho que esse é um primeiro fator que a gente precisa ressaltar. O Open Banking no Brasil acontece com um patrocínio, não é só com uma indução, é um patrocínio. É o Banco Central dizendo, eu quero ver isto acontecendo e produzindo frutos, ponto. Esse é um aspecto que eu acho que é bem positivo para o nosso Open Banking. Isso dialoga com toda, eu diria, a estrutura que foi montada para fazer isso acontecer, essa estrutura de governança, né, que tem a participação do Banco Central, todo o processo de autorregulação que se tornou a regulação supervisionada, né, em que o Banco Central constrói a 4 mãos com o mercado e incorpora isso na sua estrutura regulatória. Enfim, eu acho que tudo isso já é um belíssimo ponto de partida. E aí a gente vai para o outro lado da moeda, né? Eu lembro que, alguns anos atrás, a Goldman Sachs emitiu um relatório exatamente discutindo qual era o futuro do sistema bancário brasileiro à luz desse movimento de fintechs, né? E uma coisa que eles deixavam claro, isso foi em 2016, né? Já faz algum tempo. Uma coisa que eles deixavam claro era, o sistema bancário brasileiro ele é muito suscetível a ser impactado pelo movimento das fintechs, porque ele é um sistema financeiro concentrado, é um sistema financeiro que cobra caro, né, que tem um spread elevado, que cobra muita tarifa e que não tem uma grande penetração, né? Então, esses eram os 3 fatores que eles colocavam. E quando você fala em penetração, é algo que eu sempre falo, não é aquele apenas que está fora do sistema financeiro, não é aquilo que a gente costuma chamar de desbancarizado, aquele não incluído. É também o subbancarizado. A pequena e média empresa que é mal atendida pelo banco, a pessoa física de mais baixa renda que é mal atendida pelo banco, não é? Que não tem o acesso que mereceria ou que precisaria ter. Então, esses 3 fatores que o Goldman Sachs apresentava lá em 2016, se você for pensar, eles estão na base
de tudo aquilo que se pretende encontrar ou que se pretende atingir com o Open Banking, que é um sistema financeiro mais competitivo, ou seja, que tenha mais oferta de produtos e serviços financeiros, essa competição levando realmente a um maior acesso de serviços financeiros à população, não é? A Ingrid Bartz, que é acho que ela é da AB Fintechs ainda, ela da BFTEX, ainda da é, Linker, né? Sim. Ela fala sempre com muita intensidade, né? Assim, olha, cidadania financeira é um direito fundamental, é quase isso que ela fala, né? E eu acho que ela fala com muita paixão e com muita certeza e assim, é muito correto o que ela fala, né? Então, essa ampliação da oferta de produtos e serviços financeiros, ela traz esse direito fundamental, se a gente pode chamar assim, da cidadania financeira. E tudo isso contribuindo para redução do custo associado a isso. Bom, esse é um outro fator. E aí vem aquele terceiro aspecto que está em linha com o que você mencionou, né? Eu gosto muito de acompanhar um tipo de relatório da Accenture em que eles vão acompanhando em diferentes países do mundo, eu acho que são 28 países, o último relatório que eu tive acesso eram 47 mil pessoas pesquisadas, em que eles definem os grupos de personas, né, os perfis de clientes consumidores de produtos e serviços financeiros e de pagamentos no mundo. E há dois grupos de pessoas que chamam a atenção, são os pioneiros e os pragmáticos. Os pioneiros são aqueles normalmente mais jovens, que são absolutamente fanáticos por tecnologia, que efetivamente gostam da inovação e que buscam a inovação. E os pragmáticos são aqueles que, tá bom, eles nem estão muito preocupados com a tecnologia em si, mas eles querem, de fato, um produto e serviço financeiro cada vez melhor. Se isso vier pelo canal digital, ótimo. Está vindo pelo canal digital, perfeito. E é interessante que quando eles mapeiam, né, a composição, são 4 grupos, né, além desses dois tem os céticos e os tradicionalistas, quando eles mapeiam a composição em diferentes países, o Brasil, a China, o México, se destacam pela imensa participação, pela grande participação desses dois grupos que são mais abertos à inovação de serviço financeiro. Não, quer dizer, cerca de 2/3 dos clientes pesquisados pela Accenture no Brasil estão nesses dois grupos, de pioneiros e de pragmáticos, entende? O que, de certo modo, corrobora essa visão de que nós, sim, somos uma nação muito aberta à inovação, muito eu diria, aderente, né, a propostas inovadoras, né, o que efetivamente contribui para o Open Banking. Mas, de novo, o Open Banking é a porta que se abre. É a porta que se abre. O ecossistema vai ter que entrar por essa porta, né? O Benchimol recentemente publicou no LinkedIn um pensamento que eu achei absolutamente fabuloso, né? Ele dizia assim: se você enguiçar seu carro no meio da estrada, experimenta simplesmente colocar o triângulo e ficar parado na porta do carro pedindo ajuda. Ninguém vai parar para te ajudar. Agora, desce, começa a empurrar teu carro pela estrada, que rapidinho vai parar a gente para te ajudar. E aí, qual era a mensagem que ele trazia? Quando as pessoas percebem que você está se ajudando, elas te ajudam. Entende? Essa era a mensagem que ele trazia naquele post. E eu achei isso absurdamente fantástico. Então, vamos lá. Acima de tudo, o ecossistema que acompanha os teus vídeos precisa ter essa percepção que o Open Banking é uma oportunidade que precisa ser aproveitada. E ela vai ser aproveitada com criatividade, vai ser aproveitada com investimento, vai ser aproveitada com assunção de risco, com empreendimento, né? Então, eu acho que tem tudo para isso efetivamente vingar. Eu acho que o cenário nos próximos 5, 10 anos é um cenário promissor. O diretor de regulação do Banco Central é muito feliz quando ele diz que a gente só vai realmente sentir o impacto do Open Banking no futuro, né, quando a gente olhar para trás. Naquela época era assim que a coisa funcionava. Um pouco como a gente hoje vê o mercado de adquirência, né? Eu hoje consigo dizer, o mercado de adquirências há 10 anos atrás só tinha 2 empresas e tal. Hoje a gente fala como algo, você diz, olha, no Brasil já teve imperador, entende? É uma coisa assim do passado.
Eu tenho essa percepção que com o Open Banking a gente vai poder olhar para o passado daqui a 10 anos e ficar, meu Deus, como é que a gente aguentava aquele sistema financeiro tão concentrado, tão caro, etc, etc, etc. Então, sou muito otimista, acima de tudo, Leandro, que isso vai dar certo. Obrigado por essa aula. Acho que quem não te conhecia e está assistindo esse vídeo agora deve saber porque eu sou um grande fã seu. E realmente, eu queria mandar um abraço para a Ingrid. A Ingrid é sensacional, eu gosto muito dela. Ela é sensacional. Todos nós achamos. Nossa, ela... É uma unanimidade. Exatamente. E realmente ela tá certa, é um direito nosso. Achei muito legal o que você falou aí dos desbancarizados, mas não somente deles. A gente ataca muito desbancarizados, desfinanciados, mas a gente vê os subbancarizados mesmo, que não tem acesso aí a diversos produtos, muitas vezes, devido à dificuldade, enfim, ao custo, e realmente a competitividade que o Banco Central promove no Brasil vai trazer essas pessoas para o mercado, vai trazer novas soluções, vai trazer novas experiências para o cliente final, claro. Gostei também do Pioneiros e Pragmáticos que você falou, não sabia desses 4 grupos, e muito legal poder saber aqui com você. E você sabe que nesse mesmo estudo da Accenture tem uma outra mensagem que eu acho que dialoga bem com o Open Banking. Porque, assim, de um modo geral, as pessoas são muito preocupadas com os seus dados. As pessoas, de um modo geral, as pessoas que lidam, né, com esse mundo digital, especialmente os nativos digitais, já entenderam que o dado é o novo petróleo, que o dado tem valor, não é? Isso já entrou no nosso dia a dia, né? A gente sabe que o algoritmo está usando o nosso rastro digital a qualquer momento, em onde quer que você esteja. E eles perguntam para os pioneiros, né? E aí, você cederia seus dados sem problema? 95%, 96% deles dizem sim, eu cederia desde que eu recebesse uma boa recomendação, desde que eu tivesse alguma prioridade, desde que eu recebesse um preço melhor, desde que... Na cabeça desse grupo de pessoas, dos pioneiros, que tende a ser o grupo majoritário por uma questão demográfica, de transição demográfica, né? Porque são os mais jovens, fundamentalmente os nativos digitais. Na cabeça deles, entregar dados para receber benefícios está ok. Então, isso é algo que dialoga muito com o Open Banking, que de fato é como o Open Banking Brasil, né, o site da estrutura coloca, é você no controle. Então, essa dimensão do empoderamento e dizendo, olha, cara, você agora pode se beneficiar usando os seus dados. Essa ideia, ela está muito presente. Se ela for bem trabalhada no nosso diálogo com a sociedade, vai longe esse negócio, vai longe. Perfeito, e para tomar decisões mais inteligentes financeiras, né? Inclusive, o dado a seu favor, concordo plenamente. Muito legal saber que a gente tem esses pioneiros aqui querendo também manter esse movimento e assim, acho que a gente consegue trazer muitos benefícios em prol do Brasil, que nem você está fazendo junto ao Banco Central e junto de todas as iniciativas que você tem feito. Eu queria saber também, por curiosidade mesmo, que muito tem se discutido, a gente está vendo aí se falando muito sobre as criptomoedas, sobre os criptocolecionáveis, enfim, a gente tem wallets aí já aderindo a várias criptomoedas, como a Revolut, dentre outras. Queria saber a sua visão da criptomoeda brasileira, que o Banco Central está discutindo isso, e, assim, queria saber também quais os benefícios você vê ao redor dessa discussão, se você acha que é viável a gente trazer isso mesmo e, enfim, em algum momento desligar da nossa moeda física, até porque a gente sabe os custos logísticos e de segurança envolvidos e tudo mais. Diante desse movimento, como você vê o futuro da criptomoeda do Brasil? Vamos lá. Eu acho que você tocou em muitos pontos, né, que a gente... deixa eu tentar segmentar e tentar falar um por um. Em primeiro lugar, ontem eu participava exatamente de um debate no FinTouch sobre CBDC e moedas digitais. CBDC é a moeda digital de Banco Central, né? Central Bank Digital Currency. E num determinado momento veio uma pergunta, né? E as criptomoedas, etc. Mas, cara, eu já vi o anúncio da morte do Bitcoin algumas vezes, né?
E não morreu, e se fortaleceu, e se valorizou, e entrou no mainstream, etc. As criptomoedas, elas nascem com uma proposta disruptiva muito significativa. Eu costumo dizer que fintech é a disrupção da firma, né, do banco, e a criptomoeda é uma disrupção do sistema. Né? Então, o Bitcoin, na verdade, ele questiona para que eu quero ter banco? Eu não preciso de banco, a minha rede distribuída, ela substitui o agente centralizador. Né? Então, eu não preciso de banco, eu não preciso de banco central, porque a minha moeda é emitida na rede. Então, segundo o protocolo é a minha política monetária. Né? Então, a criptomoeda vem com essa pegada absurdamente disruptiva, porque é disruptiva na essência. De todo modo, o caminho que eu vejo para a criptomoeda ela não vai desaparecer. Essa é a minha percepção, né? Até porque ela traz determinadas vantagens, ou ela continua resolvendo determinadas limitações do sistema financeiro tradicional, que, enfim, ela vai continuar tendo algumas vantagens comparativas. Eu não estou falando aqui de anonimato, como recentemente um congressista americano disse que Bitcoin só serve para financiar terrorismo e para evasão de impostos. Eu repudio essas afirmações preconceituosas, não é, e distorcidas sobre o uso das criptomoedas. Eu acho que a gente tem que examinar isso com muita prudência. Isso não é coisa de bandido, e muitos reguladores seguem aquela estratégia de marketing do FUD, né? Fear, Uncertainty e Doubt, quer dizer, eles tentam criar medo, incerteza e dúvida em relação às criptomoedas, um pouco nesse ambiente de concorrência monetária, né? De competição entre moedas soberanas e moedas de emissão privada. Não acho que isso seja correto, né? Então eu acho que as criptomoedas tendem a permanecer entre nós, não apenas como ativos de investimento. Eu acho que em algum momento elas vão entrar no mainstream também para aquilo que elas foram criadas, que é um criptoativo que tem a função de meio de pagamento, não apenas de investimento. Eu vejo que elas, de fato, têm o potencial de conseguir exercer as funções clássicas da moeda, unidade de conta, reserva de valor e, especialmente, o meio de pagamento, o meio de troca, mas de uma forma, eu diria, diferente do que faz hoje. A percepção é que mais e mais as criptomoedas, elas, exatamente por estarem já colocando os pés no mainstream, elas também colocarão os pés no mundo regulado. Então você já vê muitas iniciativas pelo mundo afora e muita indução dos organismos internacionais. Então você tem o GAFI, que é o organismo internacional que padroniza as regras de prevenção à lavagem de dinheiro e de combate ao financiamento ao terrorismo, já com propostas muito objetivas de regulação dos agentes que atuam no ecossistema cripto. Você tem o Financial Stability Board com um conjunto de recomendações para regular o aspecto prudencial das global stablecoins, que é onde se encaixaria o projeto original da Libra, né, que agora é Diem. Enfim, você tem uma série de iniciativas e países já colocando regulações que definem taxonomia de criptoativos, que define quem pode regular o que, etc. Então, eu vejo esse futuro, uma convivência pacífica das moedas soberanas com as moedas de emissão privada ou de emissão não governamental, vamos chamar assim, né? E as CBDCs, né? Onde é que entra nesse contexto a criptomoeda, na verdade não a criptomoeda, a moeda digital emitida pelo Banco Central? Em primeiro lugar, né, sobre a CBDC brasileira, a moeda digital do Brasil, eu nada posso falar. Primeiro porque eu não sei exatamente o que está sendo discutido, quer dizer, o que eu sei é que houve o grupo de trabalho, foi constituído o grupo de trabalho fez um excelente mapeamento da realidade, trouxe as propostas concretas para serem avaliadas pela diretoria do Banco Central, e o que eu falo agora é exatamente repercutir a fala do presidente Roberto Campos essa semana. A diretoria do Banco Central está debruçada sobre as diferentes propostas, ainda tomando decisões. Então não há nada que se falar, a gente tem que aguardar o Banco Central se manifestar oficialmente para dizer qual vai ser o desenho da moeda digital do Banco Central do Brasil. Porque, acima de tudo, não existe padrão único. Cada país vai definir aquilo que é mais aderente à sua realidade.
a profundidade, a solidez do seu sistema financeiro, as suas dimensões, né? Eu falo sempre, Bahamas foi o primeiro país a implementar CBDC, de fato. Mas não dá para comparar um país que é um arquipélago, né, um conjunto de ilhas, na verdade, com um país continental como o nosso. Então, a única certeza é que a nossa CBDC não vai ser uma cópia do Sand Dollar, que é a moeda digital de Bahamas. Então, sobre isso eu não posso falar. O que eu posso falar é, o presidente Roberto Campos, presidente do Banco Central, ele é muito feliz quando ele coloca esse debate da CBDC sob o título de inovação da moeda. Então, ela não é, eu diria, um fim em si mesmo. Ela é um dos aspectos de um processo maior, né, de inovação no sistema monetário, no sistema de pagamentos, né, e que, no final das contas, acompanha esse movimento de tokenização da economia. Isso é algo que efetivamente é perceptível, né, a economia migrando para essa realidade da tokenização. E se a economia se tokeniza, se os ativos financeiros se tokenizam, se ativos reais são tokenizados, se o dinheiro também é tokenizado, se o dinheiro também está na mesma infraestrutura, você ganha em termos de eficiência na transação, você perde fricção, entende? E isso é um processo, eu diria, inevitável. Essa colocação do presidente Roberto Campos é muito adequada. A inovação da moeda que está atrelada também com o processo de internacionalização, porque junto com a CBDC vem toda uma percepção da comunidade internacional de que esses pagamentos transfronteiriços, eles ainda têm muito espaço de ganho em termos de eficiência. Eles ainda não são fluidos como deveriam ser, ainda não há interoperabilidade, ainda não há a eficiência nas transações de transferência financeira entre fronteiras, que seria o desejável, que é o que você consegue com a criptomoeda global. Com Bitcoin você faz transferência daqui para lá em segundos, né? Com as moedas soberanas, não. Então, eu diria que a CBDC ela se encaixa nesse contexto, né, de contínua evolução do sistema de pagamentos, acompanhando as tendências do próprio impacto tecnológico na economia, quer dizer, a evolução da própria economia digital, da tokenização da economia, o tokenomics, né? E, obviamente, também tentando resolver essas deficiências que justificam ainda uma grande utilização das criptomoedas em determinados aspectos. Enfim, desculpa, cara, eu falo demais. Não, eu ia perguntar. Por mim, a gente fica aqui muito tempo, mas eu quero saber, na verdade, então você acredita nessa pacificação de uma CBDC brasileira, posteriormente, se existir aqui, e junto com demais emissores aí, que nem Vamos lá. Privados e não governamentais? Eu acho que num primeiro momento, certamente sim, não é? Essa semana passada, eu já não lembro, a imprensa divulgou alguns rumores, por exemplo, na Índia, que estaria banindo as criptomoedas. Quer dizer, sempre aparece uma ou outra notícia, tal país está banindo, etc. Eu não creio que esse seja o caminho, tá certo? Não creio que a proibição será o caminho. Haverá, sim, um adestramento, vamos lá, uma regulação. Você vai colocar nos trilhos, não vai tentar colocar nos trilhos, pelo menos naquilo que efetivamente é de interesse público, né? Por exemplo, eu acho absolutamente injusto você associar Bitcoin à lavagem de dinheiro. Existe lavagem de dinheiro com Bitcoin? Claro que existe. Existe extorsão, especialmente em crime cibernético com Bitcoin? É claro que existe. É claro que existe. Ninguém é bobo para negar isso. Mas isso é uma fração, né, daquilo que é movimentado. E muito mais lavagem de dinheiro acontece com dólar, com real, com as moedas fiduciárias. Não é? Então, acima de tudo, o que se precisa colocar ok, é pequeno, mas há o risco. Então, precisamos criar mecanismos que, de algum modo, imponham algum limite ao anonimato, né, ao pseudo-anonimato nas transações. Então, exigir algum KYC, né, enfim, algum procedimento
de prevenção à lavagem de dinheiro nesses agentes. O que vamos combinar, Leandro, não vai ser nenhuma revolução. A Bcrypto tem autorregulação em relação à prevenção à lavagem de dinheiro. As exchanges brasileiras, as principais, são seríssimas, comandadas por pessoas absolutamente sérias, competentes, elas têm já essa preocupação, mesmo sem serem reguladas. Então, o que eu acredito é nisso, haverá um maior controle, um maior acompanhamento para evitar desvios, né? Mas não opções, eu diria, mais rigorosas, e também não acho que a mera existência da CBDC vai desincentivar as pessoas a manterem suas carteiras de bitcoins ou eventualmente do Diem, né, quando a gente tiver o Diem no Brasil também, né, ou uma global stablecoin, se a ideia do Libra voltar, né, num segundo momento do projeto Diem. Enfim, eu acredito sim nessa convivência pacífica, mas controlada. Muito legal essa análise, muito legal mesmo. Acredito que os fãs aí das criptos vão gostar de escutar a sua opinião também, os pioneiros também, os grupos dos pioneiros também que estão assistindo a gente. E, queria agradecer muito você, mandar meus parabéns lá pro presidente, o Roberto Campos, o trabalho que vocês estão fazendo. Um abraço para a Ingrid, que a gente citou aqui, e um abraço para você por essa aula incrível que você nos deu aqui para a comunidade Open Bank Brasil, dividindo aqui com o pessoal. Muita gente que é seu fã, que nem eu, com certeza vai amar essa entrevista. Muito obrigado. Muito obrigado, Fábio. Eu que agradeço pela gentileza das suas palavras. Realmente são muito gentis e muito generosas. E agradeço especialmente por abrir esse espaço de diálogo. É um espaço importante e eu só queria encerrar a minha participação dizendo exatamente que as pessoas continuem acreditando que a gente vai conseguir transformar esse país, que a gente vai conseguir transformar esse sistema financeiro, a gente vai conseguir democratizar esse sistema financeiro, e isso passa muito por essa comunidade que te acompanha, tá? Então, por favor, sigam acreditando, sigam investindo e sigam levando, né, para o Banco Central as dores, as dificuldades, as inquietudes, para que efetivamente o Banco Central construa a quatro mãos. Eu não sou o Banco Central, eu sou o bozó no Banco Central, aquele que carrega o crachá, mas o trabalho que faz é o pessoal lá de Brasília, o pessoal que é 300 vezes mais competente do que eu, né? Então, é aquele pessoal lá do Banco Central de Brasília que merece todo o nosso respeito, todo o nosso aplauso, todo o nosso reconhecimento público, tá bom? Mais uma vez, obrigado, Leandro. Muito obrigado, você é incrível. Que nem você falou, otimismo, diálogo, acho que você deu uma grande lição aqui pra gente hoje, pra mim principalmente. Obrigado mesmo por essa lição. Valeu. Obrigado, pessoal. Até o próximo programa.